Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Freudcast. Nesta semana nós vamos falar sobre perversão. Por quê? Nós assistimos recentemente uma pessoa de mais de 40 anos que decidiu voltar para os bancos escolares e ela sofreu bullying por conta da idade. E quando a gente pensa em bullying, a gente sempre pensa em adolescente, em criança, e a gente acha que eles não têm condições emocionais ou um ego estruturado para poder se defender desse bullying. Mas e quando é o adulto, né? O que é essa perversão? Por que as pessoas são tão perversas? E nessa semana, a gente viu aquele aluno de 13 anos que entrou dentro de uma escola com uma faca, matou um professor e feriu outras 4 pessoas. O que está acontecendo? Quem vai responder tudo isso para a gente é o psicanalista Igor Capelato, que já está aqui conosco. Igor, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez ao podcast. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aí participando, né, podendo falar de um tema importantíssimo, né, que não é só o bullying, né, o bullying é a consequência do que nós vamos falar hoje. Pois é, o Igor, bom, vamos começar com a história que movimentou, né, as redes sociais, que acabou caindo. Eu só vou pedir, Igor, se você puder tirar um pouquinho de teto da sua imagem. Aí, porque aí fica mais equilibrada a minha imagem com a tua. Agora sim, ok, obrigada. Por exemplo, nós tivemos aí a notícia daquela aluna que decidiu ir voltar para os bancos escolares. Ela tinha mais de 40 anos, aí distou a idade, e algumas alunas, um grupo de 3 alunas, decidiu fazer uma brincadeira, que de brincadeira não tem nada, e essas alunas acabaram tendo que sair do curso de acho que era o curso de biomedicina, né? Enfim, o que faz um sujeito se incomodar tanto com o outro nesse tipo de brincadeira? Porque, assim, não tem sentido. Quando a gente pensa, fala assim, não tem sentido alguém se incomodar com a idade, né? Esse preconceito etário, ele é um preconceito que sempre existiu, ou as pessoas estão se sentindo mais à vontade para serem perversas? Bom, vamos pensar que nós estamos vivendo numa era, né, na sociedade em que as pessoas não estão sendo cuidadas. Elas estão vindo de casa, estão vindo das suas famílias sem o cuidado. O cuidado não é a alimentação, o dinheiro para ter roupa, poder sair, ter transporte, ter um carro, poder ir para uma faculdade. Não é esse o cuidar, é o cuidar do emocional. É aprender a ter limite. O que está acontecendo? As crianças e os adolescentes estão tendo seus pais substituídos pelos eletrônicos, pelos esses lugares nos quais eles têm um outro estranho, diferente, que está ali na mídia, na rede social, como o referencial. E há um outro que também não teve esse cuidado, muitas vezes não tem os limites. Esse jovem, esse adolescente, esse jovem, ele sai de casa sem limite. Sem limite do quê? De respeitar o outro, sem esse lugar da empatia, sem esse lugar do afeto, sem esse lugar do respeito. Então, eles começam a achar que o que eles pensam, o que eles acreditam é a verdade. E como que nasce a perversidade? A perversidade nasce justamente nesse lugar de não ter um bom superego. O que é o superego? É a nossa instância psíquica que permite que a gente tenha esses limites, respeite o outro, respeite as regras, as normas, acredite nas coisas que os outros fazem também. Então, de repente, essa
pessoa de 40 anos chega na faculdade, mas ela tem 40, então eu vou tirar sarro dela porque é divertido tirar sarro do outro. Eu não tenho limite para entender que isso faz com que o outro sofra, eu não percebo o sofrimento do outro. Quando a gente pega uma rede social dessas que você vai vendo vídeos um atrás do outro, sem freio, né? Que você está vendo um vídeo de 30 segundos, já vem outro, já vem outro, já vem outro, ou mensagens que vão vindo ali constantemente, a grande maioria ou são de situações drásticas, então notícias de catástrofes, de ataques, de violência, e aí o sujeito não dá conta, ele não quer ouvir a notícia ruim, porque ele não dá conta dessa notícia ruim. Então ele passa reto a notícia ruim e ele para onde? Naquela piada, no humor. Mas a gente não tem hoje aquele humor saudável, na sua maioria das vezes. A gente tem o quê? Um humor satírico, um humor que tira sarro da diferença. Um humor que tira sarro justamente do que o outro tem de diferente. É aquele que ridiculariza, né? Ridiculariza a diferença. Não é que ridiculariza o defeito do outro, ridiculariza a diferença, porque às vezes ridiculariza a qualidade do outro. Mas por ser diferente do grupo, ridiculariza. E eles vão constituindo isso na sua mente, vai registrando essas ideias e vai achando que é divertido tirar sarro daquele que é diferente. Não é que não haja um respeito, que quando nasce o preconceito, quando vem aí essa atitude que é o bullying, que é quando você fica massivamente criticando o outro por aquilo que o outro faz de diferente, pela diferença do outro, não é porque eles não estão assim ridicularizando um defeito da pessoa, eles estão ridicularizando justamente e ampliando essa ridicularização daquilo que o outro demonstra, e muitas vezes é o que o outro demonstra de qualidade. A pessoa vê lá, tipo, olha a qualidade dessa pessoa. Ela já teve um estudo, já fez alguma coisa, já trabalhou, e chegou nos 40 anos, ela teve um... O que ela teve para voltar para a faculdade? Aquilo que esses jovens não têm, o desejo. Desejo, isso que eu te falar, você deseja fazer. Agora, se você acha que esses jovens, eles estão lá na faculdade sem desejo, é só uma consequência da rotina deles? É isso que você está nos dizendo? É uma consequência, exato, porque se você tem desejo e você está atuando no seu desejo, você não abre espaço para criticar o desejo do outro. Porque você sabe o que é ter desejo, você respeita o lugar do desejo. Elas não estão respeitando, tanto é que elas foram punidas de estarem lá, elas não, de cursarem, elas não estão mais cursando ali o curso. E provavelmente, como a gente já viu em outros casos, em que o jovem que foi punido, ele fica feliz, ele sente um prazer, que é um prazer perverso, mas ele sente esse prazer de eu fui punida pelo que eu fiz, mas agora eu não estou lá, porque lá não era o lugar do desejo, então é prazeroso não estar lá. É igual quando, só para a gente pontuar, eu falo que é igual na escola, quando se provoca o bullying, da mesma maneira que foi feito na faculdade, na escola às vezes acontece também, no colégio, e o que faz? Dá 3 dias de suspensão. É o que ele mais queria, era não estar lá, porque ele não está bem de estar lá. Então, na verdade, é um prêmio para ele. É um prêmio. Agora, você falou do prazer perverso. Eu queria que você fizesse para a gente uma análise ou explicasse para a gente onde é o lugar do prazer perverso em relação ao superego, ou como que isso se dá, essa relação entre essas duas instâncias. Então, vamos pensar primeiro, vamos constituir essa ideia do superego, né? O superego, ele é o regulador do nosso ego. O nosso ego é a nossa personalidade, é a nossa condição de ser. É o que caracteriza nós como sujeito. O superego, ele regula. Como que ele regula? O superego é uma instância psíquica que está lá na nossa mente, que faz com que a gente compreenda os limites, as regras, as normas, compreenda onde respeitar o outro, que é limite também, o respeito é essa condição de limite. O limite se dá quando o pai e a mãe
insiram o filho, Uhum. a filha. A criança precisa do adulto responsável, que é o pai e a mãe, para ensinar o limite. Ensinar o limite é dizer, ó, esse brinquedo guarda aqui, não pode deixar jogado no chão. Esse já é um limite. Ó, agora é hora de escovar dente, vai parar de brincar. É a partir das pequenas coisas do dia a dia que se ensina o limite. Ó, não pode bater no amiguinho, porque machuca. Eu não quero que você bata nele. E aí ele vai entender que não pode bater. São esses pequenos lugares do limite. O que acontece? Quando a gente não estabelece o limite, a gente estabelece a condição do prazer. Se eu falo para a criança escovar dente e ela faz birra porque ela quer continuar brincando, e eu falo, tudo bem, pode brincar mais um pouco, primeiro ela vai entender que a birra é um mecanismo de... O choro, a raiva dela ali é um mecanismo de ganho. Eu choro, alguém me recompensa por parar de chorar. E ela tem o ganho do prazer. O desprazer, que é o escovar dente, ela não vai viver. Ela não vai aprender o quê? A suportar a frustração. Mas ela vai criar uma condição que é a, entre aspas, aí, inveja, que é o quê? Olhar o que é cuidado e perceber a falta que esse pai e essa mãe fizeram no cuidar. Me deram tudo. Eu chorei, me deram um brinquedo. Eu falei que não queria ir para a escola, falaram tudo bem, não vai. Eu falei que queria ir para uma festa, lá para uma balada, falaram tudo bem, pode ir. Foram me deixando fazer o que eu queria. E aí eu percebo que faltou eles cuidarem, eles darem o limite, faltou eles dizerem não para mim. Porque a mãe da minha colega disse não, mas a mãe da minha colega está levando ela para a escola, está lá cuidando dela, está junto com ela, e minha mãe e meu pai não estão. Porque eles estão deixando eu fazer o que eu quero e não estão ali juntos para dar limite. E aí que nasce esse prazer, ou essa localização aí da perversão. Que aí é eu só sinto prazer quando eu atuo ou eu brigo por algo, eu machuco alguém, eu ridicularizo alguém, é sempre eu chamando atenção, é esse que é o prazer perverso? Prazer perverso é esse prazer de ver o outro que tem alguma coisa de ganho sofrer, porque eu não tenho ganho. O desejo perverso nesse lugar aí, porque aí a gente fala, eles não constituem um desejo, mas constituem um lugar de querer ser desejado. O desejo perverso está nesse lugar de eu não tenho o outro que me deseja e eu não consigo desejar algo. Eu quero desejar algo, mas não consigo. E quando eu vejo o outro que consegue, eu tenho inveja e eu tenho que ridicularizar o outro para aguentar suportar esse meu lugar de não ter desejo. Agora, o que seria o perverso prazer de deboche? É quando eu ridicularizo, quando eu deboche? É isso? O que aconteceu nessa situação aí que a gente presenciou na mídia? Qual foi a situação? Uma pessoa de determinada idade, ela foge do padrão. Um padrão que não deveria ser padrão. Sim. Mas é algo que a sociedade, de certa forma, estabelece padrões, que são padrões que discriminam. São padrões que tiram as pessoas dos seus lugares de desejo. O padrão é, você termina o colégio, o terceiro ano do ensino médio, e você entra na faculdade. Se você tem 40 anos, você já terminou há muito tempo, você não tem mais idade para entrar. Esse é o padrão que a geração aí desenvolveu. Então, essa pessoa está fora do padrão. Mas ela está fora do padrão, mas ela está demonstrando o quê? Desejo, que a gente acabou de falar. Eu quero poder fazer a faculdade, e eu consegui entrar na faculdade. Aí, o que acontece com aquela pessoa ali? Ela começa a ver que é alguém que escolheu fazer a faculdade. Ela não fez porque ela precisa. Eu estou fazendo porque precisa, porque falaram que eu tinha que fazer faculdade, me mandaram fazer faculdade. Agora, o que leva, então, um jovem para a perversão é essa falta de limites, é tudo isso que você falou para a gente. Agora, quando eu sou alvo do bullying e dessa perversão, como que eu lido com isso, uma criança, uma adolescente e até um adulto? Eu abri o programa aqui, a nossa entrevista, né, nosso bate-papo, falando
que a gente olha, tem um olhar muito voltado em relação ao bullying quando é criança e adolescente, porque isso é muito comum nesses grupos, né? Mas quando você vê um adulto, né, sofrendo bullying, você fala, meu Deus, o adulto, ele tem me fugiu na palavra, mas ele tem uma elaboração melhor para poder sofrer menos em relação ao bullying, ou não, ou é tudo igual? Tudo igual. Tudo igual por quê? Porque o ser humano pode... Uma criança pode suportar o bullying melhor que outra criança. Um adolescente pode suportar melhor que outro. Um adulto pode suportar melhor que outro, ou não suportar. O que leva a pessoa, quando ela sofre com o bullying? Primeiro que todo mundo sofre com o bullying, porque o bullying é repetitivo, é massivo e está destruindo a sua imagem, está te denegrindo diante dos outros e está te tirando da sua concentração. Imagina que ela está estudando e de repente chega esse vídeo e ela fica sabendo do vídeo e ela tem que estar na sala de aula com essas meninas que estão tirando o sarro dela. Agora, Igor, então, como lidar? Para a gente poder entender como que o sujeito lida ou não lida com isso. Quem tem um bom superego, quem tem um bom ego, quem consegue ter uma boa autoestima, consegue suportar a frustração de ver o outro tirar sarro dela. Agora, ontem, por exemplo, nós tivemos, nessa semana, né, nós tivemos na Câmara Federal um depoimento do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele foi chamado pela oposição, que são os bolsonaristas, né, os deputados bolsonaristas, para poder prestar informações sobre os ataques do dia 8 de janeiro. Mas o que eu quero perguntar para você não tem nada a ver com política, tem a ver com o comportamento ali que se deu nessa reunião. A mídia, nós não fizemos matéria em cima do que foi debatido, mas nós fizemos matéria em cima do que foi o comportamento dos deputados. A oposição xingando ou chamando o Flávio Dino de corrupto, aquela coisa toda, só que e aí havia uma perversidade entre eles, teve deputado chamando o outro de chupetinha, que é uma questão homofóbica, e houve uma briga. O que a gente tem percebido é que cada vez é mais comum, principalmente dentro do ambiente político, essa perversidade exacerbada. Já era, para você ser um político, para você estar trabalhando com o poder, eu acho que você tem que trabalhar um pouco com essa perversidade, não tem? Mas parece-me que eles estão mais autorizados a ofender sem sentir culpa, vamos assim dizer. Vamos pensar um pouquinho que... Vou pensar até na história dessas duas meninas aí que ofenderam a colega. Existe uma inveja, que a gente falou. Existe o ato de prazer em ver o outro sofrer. Então, eu agrido o outro porque o outro conseguiu algo que eu não consegui. Na política é muito isso. A agressão não é porque o outro pensa diferente. A gente acha que, na maioria das vezes, é porque o pensamento e a doutrina política é diferente, então eu agrido o outro porque o outro age e faz coisas na política que eu não concordo. Mas a maioria das vezes é porque o outro conseguiu algo que eu não consegui. Entendi. Esse é o lugar do perverso. É o sujeito que agride o outro que tem algo que eu não tenho. A gente pode ver que... só para a gente ver aí, nesse caso aí, tem uma coisa assim de, é corrupto, é isso, fez aquilo. Mas, muitas vezes, o sujeito que agride também tem um outro lado. Ele também fez aquilo. E aí ele agride o outro porque ele percebe no outro a atitude dele. Entendi. Agora, por exemplo, quando a gente pensa nesse garoto de 13 anos, né, que foi lá, planejou o ataque, ele já tinha um histórico de violência, tanto que ele foi transferido de escola, e hoje eu estava lendo, a mãe dele deu um depoimento na polícia, e a mãe dele disse que ele ficou depressivo porque ele era espancado pelo pai. E a mãe também sofria violência, né? Até onde a gente pode determinar que há uma perversidade dele
ou se ele é fruto desse meio que ele vive e ele só está reproduzindo a violência que ele recebe. Vamos dizer que existe uma pequena minoria que já possa nascer com algum distúrbio psíquico, né, emocional e neurológico que possa provocar um comportamento perverso. Mas a maioria dos perversos é comportamento que vem da maneira com a qual está sendo criado. São reflexos. O adolescente que chega na escola e bate no colega é o adolescente que provavelmente ele está repetindo um mecanismo que ele recebe em casa. Ele precisa descontar em alguém. Aquela raiva, aquela angústia, aquela dor que ele está tendo em casa. E é exatamente isso. No depoimento, ele falou que ele precisava descontar a raiva, ele bateu num colega na semana passada por conta disso, e no dia do ataque, ele falou para os policiais que ele precisava descontar a raiva. É como se ele quisesse botar para fora aquela raiva dele. Exato. Poucas pessoas, infelizmente, nós temos uma quantidade grande aí de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, mas pouca gente, se a gente for ver a parcela da população que tem acesso, é muito pequena. Para ter esse lugar pode ser também numa arte-terapia, pode ser numa atividade artística na qual ele consiga pôr essa energia para fora, numa atividade esportiva onde ele faça a sublimação, que é colocar a raiva para fora, mas eles não estão tendo lugar de pôr a raiva para fora. O que está acontecendo? Eles estão segurando. Qual é o lugar que eles passam mais tempo no dia a dia? Na internet, nas redes sociais. Na escola. Na escola? A internet está lá na escola, está em outro lugar, mas o ambiente que eles ficam a maior parte do tempo é a escola. E o que acontece? Se ele ele vai 7 horas da manhã, volta 1 da tarde. Alguns estão voltando 6 horas da tarde. Estão passando das 7 da manhã às 6 da tarde, porque estão tendo aula período da tarde também, estão tendo aulas extras, estão tendo aula de reforço. Esse período inteiro é o lugar que ele vai ter para descarregar. Ele chega em casa, ele tem que tomar banho, fazer tarefa do dia seguinte e dormir. Jantar e dormir. Ele não tem tempo de descarregar energia. Na escola vai estar acumulado. Ele vai descarregar. É o espaço onde ele está descarregando. Agora, qual que é? Pode falar. Então, e aí a gente pensa nesse... Ele já estava trazendo uma angústia de casa. A escola tem a obrigação de abrir o espaço para falar? Tem a necessidade, não tem a obrigação. O professor não foi feito para aguentar a angústia, porque eles também têm angústia. Mas eles estão tendo que virar psicólogos, psicanalistas dos alunos, porque eles estão ficando a maior parte do tempo na escola, eles não têm mais aquele tempo que a gente tinha antigamente de sentar com pai, mãe, vovó, conversar com um amigo, com alguém, em algum lugar, às vezes na religião. Eles não têm mais esse lugar de contar o que está acontecendo com eles. Então, eles estão tendo na escola e estão descarregando. E em quem que eles descarregam? Eles não descarregam em qualquer um, eles descarregam justamente naquele que tem o que ele não tem. Pode ver que a vítima, geralmente, é o jovem ou a criança, ou o jovem, ou o adulto que tem a família saudável que acolhe e que escuta, e que tem esse lugar de poder falar das angústias. Agora, qual que é a saída que você vê para a gente poder ajudar, né, ou pelo menos reduzir essa perversidade que está tão latente no ser humano? Porque eu vejo que você falou de limites, eu vejo que os pais têm, ou os responsáveis, né, eles têm aí um papel fundamental na contenção dessa angústia, na elaboração até do desejo do filho, né, e na condução, né. São os pais mesmo que precisam se voltar mais para os filhos. Como que você, como um psicanalista, trabalha muito próximo de alunos, de escolas, qual que é a saída? Bom, vamos pensar aqui. Se a gente pegar aí o que foi falado na mídia pelos especialistas, a grande maioria, teve quem falou também do que eu vou falar aqui, e um pouco do que eu vou falar aqui, mas teve
na grande maioria, de falar, vamos ter que pôr detector de metal na escola, vamos ter que pôr segurança na escola. Se pensou no quê? No mecanismo social externo ao fator. O problema é o jovem entrar com arma na escola. Só que esse não é o problema. Essa é a consequência. O problema, e aí a gente vai entender, é o jovem precisar, ou a criança, ou até o adulto, precisar ter o lugar de ser escutado, de falar do que está sofrendo, das angústias, falar dos medos. Em casa, o papel do pai e da mãe, que é o papel de dar limite, é o papel também da escuta. É lá que eles vão falar, a criança vai contar o que está acontecendo com ela, do que ela está com medo, do que ela está com raiva, e poder ali ter um mecanismo de, ao falar e ser escutada, poder colocar para fora e aí o pai e a mãe poderem orientá-la. Mas, quando o problema é em casa, esse é o primeiro ponto fundamental, mas quando o problema é o pai e a mãe, que é o caso desse jovem, que a mãe sofria tal como ele, então ela não tinha esse lugar de poder acolher. E o pai era a violência. O que a gente vai pensar? Ele vai precisar de um fator externo. Externo é o que ele tem, a escola ou a saúde mental, os profissionais da saúde mental. Os profissionais da saúde mental, a gente está vendo isso, não estão dando conta, porque não são muitas pessoas para poucos profissionais, ou não são todos os profissionais que conseguem dar conta nas instituições, aí a gente sabe que não dá conta de acolher todos, e muitas vezes esse jovem não tem como ir. Como que ele vai sair de casa e vai para uma instituição dessas? Às vezes ele não tem condições de ir atrás de um profissional. Ele não tem esse lugar de ir, porque também essa demanda da escola não permite com que ele vá. Então, ele está tendo a escola. Então, a escola vai ter que, infelizmente, dar conta disso. Não era o seu papel da escola, mas a gente vai ter que... Então, qual é o mecanismo? Se a gente fosse pegar aí os nossos órgãos competentes de segurança pública e tudo mais, por onde a gente tem que começar? Ofertando profissionais da área de saúde mental para cuidar da população, cuidar de crianças, cuidar de jovens e cuidar de adultos. E pior, né, Igor, que a saúde mental ela é tão, assim, deslocada, né, do tratamento. Você tem hoje, a gente até tem os CAPs, a gente tem uma rede de saúde mental, mas essa saúde mental, ela ainda é muito aquém da necessidade da população, né? A população não consegue acessar ou ter direito a psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, né? Porque não é uma profissão incluída na política. A gente incluiu o profissional que é formado na faculdade de educação para cuidar da educação. O médico é geralmente um clínico geral ou uma especificidade de cuidar do corpo para cuidar da saúde. A gente colocou uma pessoa de gestão pública ou de gestão administrativa para cuidar desse lugar onde se institui as instituições, a escola, que é a sociedade, o meio ambiente, como que se transforma esse lugar da civilização, como que vão ser os funcionamentos públicos. E a gente não colocou nenhum profissional da área da saúde mental para ter um ministério para administrar a saúde mental do país, da população. Então, a gente coloca a saúde mental como vamos dizer assim, uma vertente da saúde. Mas a saúde mental, ela não é para ser uma vertente da saúde. Ela é para ser algo além. Por quê? Porque ela é saúde, mas ela é também gestão pública, ela é também educação, ela é esse lugar de dar limite, tudo isso que a gente falou, dar limite, isso é de educação, isso é saúde mental. Verdade, concordo com você. Igor, quero agradecer a tua participação aqui no Freudcast e vamos nos encontrar novamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aí, poder trazer um pouquinho de esclarecimento. E só para finalizar, então, né? No caso desse jovem que entrou armado na escola, no caso das meninas que provocaram o bullying, o que eles estão precisando não é ir preso, ser punido, ser julgado, eles estão precisando de alguém escutando a angústia deles e fazendo eles perceberem
o que está fazendo com que eles ajam dessa forma perversa. Muito obrigada, viu, Igor? Eu que agradeço. Bom, e a gente volta a se encontrar novamente em mais um podcast por aí, com mais um psicanalista e um assunto que vai trazer muito conhecimento e te ajudar até nas suas questões psíquicas. Eu, Rose Guglielminetti, vou ficando por aqui e a gente se encontra por aí. Beijo!